Cardio é melhor do que força para quem quer emagrecer? Será que você deveria fazer só atividades aeróbicas, corrida, pedalada, enfim, natação? Ou será que pegar peso é a melhor opção? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Muita gente tem dúvida se deveria pegar peso ou fazer aeróbico com o objetivo de emagrecimento. E para responder essa pergunta, hoje estou aqui ao meu lado com Bruno Brandão. Eu sou o Rafael Lund, sou mestre em ciência de esporte, trabalho há 20 anos com treinamento, especialmente com mulheres que querem reduzir gordura, mas minimamente manter o seu tônus. E sim, elas sempre ficam acreditando que cardio é o melhor. E hoje eu vou desmistificar isso junto com o Bruno. Bruno, se apresenta aí pra galera. Fala galera, meu nome é Bruno Brandão, eu trabalho há 20 anos também como personal trainer, inclusive estudei junto com o Rafa, a gente se formou junto na UFRJ. E agora eu tô aqui com ele no estúdio, trabalhando junto com esse fera aqui. Boa, excelente, Brunão. Então vamos lá, vamos começar com o básico. O que é melhor para emagrecer? Força ou cardio? Eu acho que tá na hora de a gente começar a quebrar esse mito, né? As pessoas, opa, já dei spoiler, né? Já falei que é um mito. Mas as pessoas acreditam, né, que o cardio é a melhor atividade para emagrecer. Será que é verdade? Eu acho que para responder essa pergunta a gente precisa dar um passo atrás. Primeiro, o que emagrece? O que emagrece é fazer exercício? É fazer dieta? O que emagrece é tomar suplemento? Agora tá a moda do Ozempic, Mounjaro. Enfim, o que será que emagrece, né? Então, do ponto de vista geral, você só vai conseguir emagrecer se você tiver em déficit energético. Explica o que é déficit energético, pessoal. Então, basicamente o mecanismo de emagrecimento, como ele falou, o déficit energético, que é você gastar menos calorias do que você ingere. E para isso você pode fazer de duas formas, né? Ou simplesmente ingerir menos, ou fazer com que o seu corpo gaste mais. Toda vez que a gente fala sobre isso, eu gosto de colocar uma vírgula nessa equação. Essa equação é exatamente isso, né? Em inglês o termo é CICO, né? Calories in versus calories out. Quanto de caloria que está entrando, quanto de caloria que está saindo. A quantidade de calorias que entra tem que ser menor do que a quantidade de calorias que sai. O que são as calorias que entram? O que é a sua ingesta energética? A sua ingesta energética ela é composta basicamente por aquilo que você come, por aquilo que você bebe, tudo que você ingere. Sim, líquidos também têm calorias. As pessoas confundem. É muito comum líquidos terem muito mais caloria do que você imagina. Então, cuidado, não só com os clássicos que você já sabe, tipo milkshake, mas, por exemplo, sucos naturais, embora eles sejam extremamente saudáveis e você deva continuar consumindo, é importante você saber que eles têm calorias também. Então, um suco de laranja é ótimo. Eu não vou falar isso para você parar de beber, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas ele tem bastante caloria, né? E é uma caloria que, às vezes, tem basicamente o carboidrato ali da fruta e tem menos fibra, que se você comesse a fruta, talvez viesse um pouquinho mais. Então, tem muitas coisas em relação à alimentação. Mas, basicamente, calories in é a quantidade de calorias que entra através da sua boca, né? Então, seria o que você come e o que você bebe. E, frequentemente, as pessoas subestimam aquilo que elas comem e bebem. Elas acham que é muito menos do que realmente é. Então, eu tive uma aluna uma vez que, cara, falava, Rafa, não sei o que tá fazendo, não tô emagrecendo, só como salada e não emagreço. Eu falei, que salada tu tá comendo? Uma Caesar. E fruta pra caramba, né? As pessoas às vezes acham que fruta é liberado. É saudável, mas não é liberado. Tem frutas que têm uma densidade energética muito alta, né? Então isso tudo tem que ser calculado na hora que você vai planejar o que vai comer ao longo do dia. Exatamente. Esse não é exatamente o nosso trabalho. Nosso trabalho é treinamento, né? Isso é a função de montar isso para você do nutricionista. Sugiro fortemente que você tenha um, porque essa é uma parte importante da equação. Do outro lado da equação, a gente tem o seu gasto energético. O seu gasto energético, incrivelmente, não é só o exercício que você faz. Para você fazer as suas tarefas do dia, você gasta energia. Para você ficar acordado, você gasta sua energia. Então, só para você ter uma noção, 60% a 70% da energia que você gasta por dia é o que a gente chama de taxa metabólica basal ou gasto energético de repouso, 60% a 70%. Você tem 10% que é aquilo que você ingere de alimento, digere e absorve, então 10% do seu gasto energético é aquilo que você consome, e só os outros 10, 20, 30% é que são necessariamente feitos de algum movimento. Parte da atividade física que você já faz no dia, cara, tive que sair correndo para pegar um ônibus, o Brunão desceu de escada aqui agora, a gente subiu a escada para chegar aqui. Isso é uma atividade física que gasta mais calorias do que o seu basal, mas não é exercício estruturado, pensado, organizado para, né, ou gastar calorias ou para fazer você melhorar o desempenho em alguma coisa. Então, dentro do movimento, a gente tem atividade física, que não é exercício, e o exercício estruturado e pensado. Então, esses são os dois lados da equação.
Partindo desse princípio, muita gente tem a ideia de que, cara, se eu preciso ter uma equação em que eu ingiro menos e eu gasto mais, o que mais gasta caloria? Atividade aeróbica. A atividade aeróbica gasta mais calorias do que a atividade de força. Né? Se a gente for comparar o mesmo grau de intensidade, um treino de força com 70% em média e uma atividade aeróbica com 70% em média, cara, a atividade aeróbica provavelmente vai gastar o dobro da quantidade de calorias que um treino de força para um mesmo tempo de atividade, tá? Então, a atividade aeróbica realmente gasta mais. E isso faz as pessoas acreditarem que ela é melhor. A segunda coisa, gordura. É isso que você vai falar, Bruno? Então, Eu se não der mole, eu não te deixo falar, não. Melhor falar. Não, vamos lá, mas... Me corta. Pode deixar. Mas alguns pontos, né? Primeiro, ele falou essa situação da atividade aeróbica, que durante a atividade realmente tem um gasto maior do que da musculação. Quando a gente pensa no treino de força, a gente tem um gasto que é menor do que da atividade aeróbica no momento da atividade, mas a gente também tem outro que a gente chama de EPOC, né? Que é um consumo, ele não é tão alto, mas tem uma relevância. É um consumo excessivo que acontece de energia após o treino. E isso se dá por diversos fatores. Um deles, ao longo do tempo, tem relação com o aumento, sim, da massa muscular, que faz com que você aos poucos aumente o seu metabolismo de repouso. Como eu disse, talvez não seja tão relevante, mas por mais que seja 1,5%, 2%, isso ao longo de várias horas do dia, pode ter alguma significância no processo a longo prazo. Aí, né, por um lado, a atividade aeróbica ela gasta mais calorias. Por outro lado, a intensidade de esforço que é feita na atividade aeróbica, ela está muito relacionada a uma zona de treinamento que historicamente foi tida como uma zona de queima de gordura. E realmente é. Entre 60% e 70% do seu esforço máximo aeróbico está numa zona onde você tem uma maximização, né, da gordura como fonte de energia. Mas não necessariamente significa que você vai emagrecer mais. Inclusive, historicamente, essa foi uma hipótese levantada, a hipótese metabólica, que era, cara, se eu treinar numa zona onde eu uso mais gordura como fonte de energia, eu vou emagrecer mais. Só que não necessariamente, porque se você come muito, você vai continuar consumindo mais calorias do que você gasta. E mesmo que você esteja em déficit energético, treinar nessa zona não vai te trazer benefício adicional, pelo menos foi isso que mostrou muito bem o estudo de 2014 do Schoenfeld, onde ele comparou exatamente isso. Em déficit energético de 500 calorias, mulheres foram submetidas ao exercício em jejum ou alimentado, e não houve diferença estatística entre os dois. Então, sabemos que o que gera emagrecimento não é o quanto de gordura você gasta durante a atividade, é o déficit energético que você gera. Do ponto de vista geral, parte-se do princípio, as pessoas acreditam que, cara, então eu vou gastar caloria. Vou gastar caloria que vai ser melhor, né? E aí que entra a grande discussão. O Brunão já levantou vários pontos importantes da musculação, mas a gente ainda vai levantar algumas outras questões e eu vou finalizar de um jeito que muito provavelmente você não imagina. O só gastar calorias também a longo prazo, você acaba fazendo com que você perca a massa muscular. Por isso que a musculação, que o treino de força, ele é tão importante. Quando a gente pensa só em atividade aeróbica, a gente tem emagrecimento, mas a gente tem talvez uma perda de peso total maior do que o emagrecimento em si, porque a gente também perde massa muscular. Então, o grande segredo da musculação é entrar nessa equação no sentido de preservar a massa muscular que a gente tem, porque ela é fundamental para que esse emagrecimento seja sustentável ao longo prazo. Boa, excelente, Bruno, bem lembrado. Vamos lá, entendemos essa questão. Vamos entrar agora, cara, tá, Rafa, tu tá falando tudo isso, parece que aeróbico é melhor. Por que aeróbico não é melhor? Se você pegar duas pessoas, eu e o Brunão, a gente tem a mesma idade, a gente tem mais ou menos o mesmo peso, a gente muito provavelmente, o Brunão é um pouquinho mais pesado, né, porque ele tem mais gordura, mentira, eu tô zoando. Só um pouco, pouca coisa. Mas digamos que a gente tivesse o mesmo peso, né, a mesma idade, o mesmo nível de condicionamento e tal, e a gente quisesse emagrecer, nós dois, beleza? Aí a gente começa a fazer uma dieta com déficit energético de 500 calorias. O Brunão faz treino de força e eu faço treino aeróbico. Quem vocês acham que emagrecer mais? Treino aeróbico gasta mais caloria. A gente já está em déficit energético de 500 calorias. Eu olho para essa informação e a primeira coisa que me vem em mente é, cara, o cara que faz aeróbico vai emagrecer mais ainda, porque ele está gastando ainda mais calorias. E o que os estudos têm mostrado para a gente é que não. Não é exatamente assim. O grupo que treinou força perdeu mais gordura e ainda manteve a sua massa magra quando comparado ao grupo que fez apenas aeróbico estando em déficit energético. Ele perdeu menos gordura e ele perdeu um pouco mais de massa magra. Então, o que esses estudos começaram a mostrar pra gente? Opa, em déficit energético o negócio muda um pouco de figura. Talvez pegar peso tenha alguma coisa metabólica diferente que faça com que você perca mais peso, que talvez não tenha a ver só com calorias. E aí a gente começou a estudar outras coisas que estão relacionadas ao músculo em si e que muito provavelmente fazem com que o treino de força seja importante.
Mas isso é fundamental, desde que você esteja em déficit energético. E um ponto importante é, Brunão, tu consegue fazer dieta por muito tempo? Não, nem tu por consegue pouco fazer tempo. dieta por muito tempo? A galera fala assim, pra vocês é fácil, vocês são profissionais. Não, é muito difícil também. De fazer dieta até pela nossa rotina, seja mais complicado do que as pessoas pensam, né? Cara, fazer dieta não é fácil, nem pra quem é profissional. Então, assim, esse é um dos motivos pelo qual eu sempre falo. Cara, treino de força é fundamental no processo de emagrecimento, mas eu, na minha prática, ao longo de anos, vejo que manter a dieta por muito tempo é muito difícil. E esse é o grande benefício de você adicionar cardio. Ao adicionar cardio, você pode ter mais flexibilidade naquilo que você come. Maximizar o gasto, né? Não é nem questão só de pensar no déficit, mas para maximizar o gasto. Porque senão também só com a musculação, se a pessoa não mantém uma dieta minimamente restrita, vai ficar o famoso fordo, né? Fica aquela pessoa inchadinha, você vê algum tônus, mas com um percentual de gordura ainda relativamente alto. Com uma capa de gordura alta na frente, que não é bom. Então, assim, eu atendo muitas mulheres, né? Para mulheres, isso é ainda pior. Então, teve um momento histórico em que todo mundo falava assim, você tem que treinar força para emagrecer. Eu não tenho dúvida que o treino de força é um adjunto importante para o emagrecimento. Só que se você pega uma mulher que não está fazendo dieta, ou que acha que está fazendo dieta, mas que não está em déficit energético através da dieta, coloca essa mulher só para pegar peso, o que vai acontecer com ela? Cara, ela pode até não ganhar gordura, ela pode até não perder gordura, mas ela vai ganhar massa magra. Naturalmente ela vai ganhar pelo menos um pouco. E aí você imagina uma mulher que entrou para treinar com você, com o objetivo de emagrecer, ela queria ver o peso na balança diminuir, o peso na balança não diminuiu, e agora a camisa dela já não entra mais, a calça não entra mais, porque eu tenho o mesmo volume de gordura, só que eu tenho um pouco mais de massa magra. Então essa mulher não vai ficar feliz. Então o que eu sempre lembro aos profissionais que eu oriento e tal, cara, atenção, porque você precisa entender o que vem antes. Não adianta vocês ficarem batendo na tecla de que só treino de força emagrece. Sim, treino de força é importante se o seu cliente está em déficit energético. Então, para você que está me ouvindo, né, assim, eu nem quero ser uma conversa exatamente com profissionais, mas, cara, para você que está me ouvindo, você precisa entender que o fator principal para o emagrecimento é o déficit energético. Se você não entender isso, nada dessa conversa aqui valeu. Se você entender isso, a gente pode passar para o próximo passo, que é, cara, enquanto você está em déficit energético, a tendência é que você tenha redução de massa muscular, a tendência é que você tenha redução da sua taxa metabólica basal, e o treino de força vai minimizar isso ao máximo, e ele tem um papel fundamental regulador do músculo que te ajuda a manter as outras funções. O músculo, ele não apenas serve para contração e para estética, mas ele tem, né, algumas substâncias que, quando ele é contraído, ele libera, que são chamadas de miocinas, né? Uma farmácia interna, que afeta todos os sistemas do nosso corpo. Então, treinar o músculo não é só pensar em estética, é entender que ele vai atingir vários outros locais do nosso corpo. E é por isso que você deveria treinar força. Porque se você tiver em déficit energético, você vai perder mais gordura e não vai perder massa magra. E se você não tiver em déficit energético, você tem que treinar força, porque esse é o mais importante para você perder gordura, mas seria interessante você adicionar um cardio. Então repara, eu estou falando em adicionar um cardio e não em fazer cardio e um pouquinho de força, não. Primeiro a gente pensa na força e depois a gente vai pro cardio. Para você que está ouvindo e também não é profissional, entender que estar em déficit energético é importante sim, mas a melhor atividade vai ser aquela que você vai conseguir sustentar também a longo prazo. Porque é muito comum a gente ver pessoas que não suportam a musculação, que entram já com aquela ideia fixa de só fazer aeróbico. E se você pega um aluno desse de início e fala para ele que ele precisa fazer, obriga ele a fazer musculação, fazendo ele acreditar que essa é a única atividade que vai ajudar a emagrecer, ele vai ficar um mês e vai parar. Então, muitas vezes, começar com a atividade que dá mais prazer, por mais que essa atividade seja só aeróbica, e convencendo ele aos poucos, aí acrescentando algum treino de força, né, seguir na verdade o caminho inverso, algumas vezes pode ser interessante, porque ele precisa de, no primeiro momento, começar a fazer alguma atividade. Então, como muitas pessoas, a gente trabalha 20 anos com isso, eu vejo nas academias tradicionais, é muito comum as pessoas entrarem já com aquela cabeça de que quero fazer só atividade aeróbica e pensa nas aulas coletivas, e o ambiente da musculação muitas vezes é hostil para muitas pessoas. Então só querem fazer atividade aeróbica. Então você deixa ela começar com aquela atividade, que é a que dá mais prazer, vai fazer com que ela tenha aderência, e com o tempo você vai incrementando alguma coisa de musculação, 2 exercícios no dia, 3 no outro, para fazer com que ela efetivamente consiga fazer o que é mais importante. Para aí sim, pensar em manter a massa muscular e a longo prazo conseguir dar sustentabilidade nesse processo de emagrecimento. Vamos pontuar então aqui, que esse é um negócio legal, né? Assim, quando as pessoas falam assim, o que é melhor para emagrecer? Aí tem gente que fala assim, é aquilo que você consegue fazer. Eu concordo, até a primeira casa. Por que eu concordo até a primeira casa?
A gente tem dentro da nossa metodologia, uma das coisas que a gente fala é o seguinte, cara, é importante você entender qual o nível de consciência o seu cliente está. Se você pega uma pessoa sedentária que nunca fez exercício e fala para ela assim, cara, você precisa pegar peso porque isso é o que é fundamental tal, e a pessoa não gosta, ela tem que entrar nesse ambiente de academia, que muitas vezes, como o Bruno falou, é hostil, a chance dela aderir à modalidade é menor. Então, qual é a primeira coisa que eu quero que uma pessoa sedentária faça? Inicie alguma atividade física, seja ela qual for. Ela precisa colocar o pezinho na água. Depois que ela coloca o pezinho na água, experimenta, vê que tá legal, tá quentinha, vai ser mais fácil ela querer entrar. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem estágios de consciência, existem momentos que as pessoas estão. Você que está nos assistindo, você pode estar nesse momento, sedentário em casa, não sei o que eu faço. Cara, começa a fazer qualquer coisa que você goste, dança, caminhar em volta do seu condomínio, fazer alguma coisa no play de casa, enfim, não sei. Começa a movimentar o seu corpo. À medida que você movimentar o seu corpo, a tendência é que você vai perceber que isso te faz bem e vai querer dar um próximo passo. Então coloca uma meta pequena. Minha meta hoje é fazer 5 agachamentos e dar uma volta no quarteirão. Quando você coloca o tênis, coloca a roupa, faz 5 agachamentos e dá uma volta no quarteirão, você fala, acho que eu consigo dar 2. Acho que eu consigo dar 3. Então, na minha cabeça, o segredo de quem está começando começa pequeno, dá o primeiro passo. Depois que você entendeu que isso te faz bem, você foi para o segundo estágio de consciência, que é, cara, agora eu quero procurar algo um pouco melhor para mim, aí é o momento da gente começar a inserir atividades mais específicas. Porque no final das contas, não adianta escrever um treino lindo no papel se ele não vai ser realizado. A gente fala isso em vários vídeos aqui. Cara, primeiro pilar de qualquer programa de treinamento é a adesão. Se você hoje não faz exercício, tá ouvindo a gente, ouviu que treino de força é importante, vai tentar ingressar na academia, mas você odeia, talvez esse não seja o melhor momento para você começar na academia. Começa com algo que seja melhor para você. Pensando então exatamente isso, nesses estágios de consciência, né? A partir do momento que você já entendeu que a musculação é importante e tá na academia para começar uma atividade que vai efetivamente fazer com que você atinja os seus resultados, a gente acabou de ver por todos esses fatores que a musculação é sim a atividade mais importante, a atividade aeróbica, seja ela qual for, uma aula coletiva, uma esteira, uma escada, um transporte, uma bike, ela vai entrar ali com aquele papel de maximizar o gasto energético, mas a longo prazo é a progressão com treino de força, né? Pensar em estruturar o programa de modo que você consiga a cada semana ser um pouquinho melhor, como o Rafa falou, do que foi na semana anterior, que vai fazer com que você consiga ali olhar para trás e ver que está trilhando um caminho que vai te levar onde você quer. Boa, vamos falar agora dos principais erros das pessoas que começam na academia com o objetivo de emagrecer. Então você já entendeu que tem estágio de consciência, mas você está no momento em que você vai entrar na academia, você vai começar a fazer um treino de força, que é aquilo que a gente mais faz, tá, gente? Eu tô falando isso porque o nosso trabalho não é fazer treino em casa, embora eu acho que seja uma ótima opção, mas o nosso trabalho é, cara, você quer ir para uma academia, seja aqui no estúdio, no Aluno de Treinos, onde a gente atende presencialmente, treinamento 1 a 1, seja através da nossa consultoria do Lunge Online, onde a gente vai prescrever e você vai fazer na sua academia, enfim, não importa. Você vai entrar num ambiente de academia, é importante que você não cometa 2 erros que eu vejo muita gente cometer. O primeiro deles é, cara, vou entrar na academia, a pessoa só faz exercício em máquina, tem muitas coisas isoladas, assim, faz bíceps, tríceps, extensora, flexora, são ótimos exercícios, mas se o seu objetivo é emagrecer e se você está começando agora na academia, minha sugestão é, prioriza os multiarticulares. Prioriza agachamento, leg press, deadlift, supino, puxada, remada. Eu falei sobre isso essa semana, né? Eu fiz um post, inclusive, no Instagram falando exatamente sobre não existem exercícios proibidos, mas se você pensa, se o teu objetivo principal é emagrecer, você precisa pensar em exercícios que vão gerar um recrutamento muscular maior, que vão gerar um gasto energético maior. Então esses exercícios, como o Rafa falou, compostos multiarticulares, como os levantamentos principais, agachamentos, puxadas, supinos, remadas, eles são os que realmente, com um volume menor de treinamento, né, vão te dar mais resultado. Muita gente, como a gente estava falando, pensando que o ambiente de academia é hostil, a gente tem que pensar da seguinte forma: fazer com que o aluno entre na academia e saia, né, o mais rápido possível para que ele não fique naquele ambiente que às vezes nem é favorável. Então, treino com 4, 5 exercícios, pensando só nesses levantamentos principais, dá conta do recado. Ele treina o corpo inteiro, ele tem um gasto energético adequado e ele vai ter tudo o que precisa ali para estimular a musculatura dele. Boa. Como é que a gente monta programa, né? De novo, eu vou acabar trazendo sempre algumas coisas do que a gente ensina para profissionais. O que eu ensino para profissionais é o seguinte, cara, quantos exercícios eu vou colocar nesse programa? Quantos dias por semana a minha cliente vai treinar? Tá, se você vai treinar 3 vezes por semana, cara, eu tenho uma possibilidade limitada de exercícios quando comparado a 5 vezes por semana. Eu consigo fazer menos coisas, tá? Então o que eu faço é o seguinte, cara, eu já coloquei os básicos, importantes, tipo assim, já estão os movimentos principais, né? Agachamento, deadlift, supino, puxada, remada e desenvolvimento. Já coloquei os exercícios principais já, agora eu começo a adicionar os outros. Então eu não coloco, isso obviamente é dividido ao longo da semana, tá? Não é num treino só não, você pode dividir isso ao longo da semana e deve.
Então, se você primeiro observar se o seu programa tem todos os básicos principais, aí você adiciona alguns isolados, a chance de você, né, ter menos problema e mais resultado é maior. Então esse é o ponto número 1. Segundo ponto, que ainda dentro disso, né, a parte B dessa resposta, é que se você está começando agora, você vai ter dificuldade para fazer agachamento e deadlift. São movimentos difíceis, são movimentos complexos. Então respeita o seu corpo para aprender direito antes de colocar carga, beleza? E aí, nesse sentido, você pode usar os isolados para poder atingir o volume de treinamento, né, que a gente pensa para determinado agrupamento. Por exemplo, quando a gente pensa em posterior de coxa, a gente sabe que o stiff é um exercício maravilhoso, mas é muito complicado o iniciante conseguir já ter a técnica adequada para sobrecarregar esse movimento. E aí a gente pode pensar em apresentar os isolados, uma cadeira flexora ou uma mesa flexora. Às vezes o isolado pode entrar também no sentido de complementar algo que seja prioridade, que gere algum desconforto para determinado aluno. Às vezes o aluno quer dar uma ênfase maior talvez no ombro, porque se sente desconfortável, ou no braço. Então a gente pode adicionar isolados pensando talvez em melhorar algumas coisas pontuais que é desejo do aluno, mas sempre tendo em mente de que os multiarticulares são mais importantes. E a gente só sobrecarrega eles quando a técnica está boa. Então os isolados podem entrar nesse sentido de complementar o volume quando você não pode sobrecarregar demais um movimento importante como um agachamento ou um deadlift. Boa, excelente, Bruno. Então, número 1, seleção de exercícios, né? Abordamos aqui de forma breve, daria para fazer um vídeo só sobre isso, mas a primeira coisa é selecionar os exercícios adequados, priorize multiarticulares compostos e adicione os isolados, principalmente para chegar no volume que você quer para alguma região, glúteo, ombro, enfim, seja lá o que for. A parte número 2 é outro erro comum que eu vejo as pessoas cometerem, elas entram na academia, começam a fazer um programa, às vezes com os exercícios certos, agachamento, deadlift, supino, puxada armada, mas elas permanecem 3 meses, 6 meses, 1 ano com o mesmo programa, fazendo o mesmo número de repetições, com a mesma carga. Não vai ter resultado. Não vai ter resultado. Por que não vai ter resultado? Porque na primeira semana talvez você fique dolorido, é uma coisa nova e tal. Na segunda semana, que ela ainda vai ter um estímulo interessante para você. Na terceira, na quarta, à medida que você for fazendo aquele treino sempre igual, a tendência é que o seu corpo se adapte àquele estímulo, ele já não precise mais se adaptar àquele estímulo. E aí você já não tem mais adaptação. Se você não tem mais adaptação, você não tem todos os benefícios que a gente falou. Então, tão importante quanto escolher os exercícios certos é se assegurar de que você está progredindo ao longo do tempo, né? Ser 1% melhor a cada dia. Então, cara, e progredir não significa necessariamente aumentar só a carga. Você pode aumentar a carga, você pode aumentar o número de séries, você pode aumentar o número de repetições, enfim, tem... Reduzir a velocidade de execução, reduzir o intervalo. Qualquer forma de manipular o treino que aumente o esforço realizado é uma forma de progredir. E isso deve acontecer ao longo das semanas, sempre. Exatamente. Então, cara, essas são as duas coisas que você não pode errar. Cara, escolha os exercícios certos e, cara, progrida ao longo das semanas. Boa parte do nosso trabalho, tanto aqui no estúdio quanto no mundo online, é ajudar os nossos clientes a acertarem nesses detalhes. E são esses os detalhes que importam. Então, no estúdio a gente olha como é que o cliente está se mexendo e a gente corrige. No online, eu peço para ele me mandar vídeos. Então, toda hora eu recebo um vídeo de um aluno, ou nem sempre ele me manda diretamente, mas ele faz o vídeo, ele posta e me marca. E ao me marcar, ele já sabe que eu vou analisar, vou avaliar e vou dar uma resposta. Então, são as duas formas que eu corrijo muitos alunos nossos do Lunge Online. Que eles me marcam e eu falo, ó, tá muito bom, mas ajeita isso aqui, ajeita isso ali, isso aqui dá para ser melhor, tal, aumenta a amplitude. E assim a gente vai conseguindo ter certeza de que os nossos clientes estão treinando com os exercícios certos e da maneira certa. São duas coisas importantes, né? Você ter minimamente técnica para realizar os movimentos e realizar esses movimentos com progressão. Então são dois pontos fundamentais. E na elaboração do programa, tem 3 coisas que a gente precisa se atentar. Lembra que a gente falou de adesão? O Bruno falou sobre adesão? Cara, um treino ele só vai dar certo se primeiro ele estiver alinhado com o objetivo que você quer. Aqui nesse vídeo a gente está falando principalmente de emagrecimento, né? Se ele considerar, inclusive, as suas necessidades, por exemplo, eu tenho cliente que tem dor no joelho, eu preciso pensar nisso na hora de prescrever um treino, talvez no primeiro momento o agachamento não seja o melhor exercício, preciso fortalecer alguma região, e geralmente a região que eu tenho que fortalecer não é o joelho, não é o quadríceps, frequentemente é o quadril, é alguma coisa assim, né, que não envolve só o joelho, mas enfim, isso vai depender de vários aspectos. E também as preferências do meu cliente, então nenhum treino pode ser elaborado, e na nossa metodologia eles são elaborados pensando em qual é o objetivo do meu cliente, se ele tem alguma necessidade específica e qual é a preferência dele para que a gente possa fazer uma seleção de exercícios que esteja adequada do ponto de vista técnico, mas que também seja adequada ao que ele quer. Então não adianta meu cliente falar assim, eu odeio fazer esteira, eu vou lá e escrevo esteira. Não, pode ser bicicleta, pode ser uma aula de spinning, pode ser alguma coisa assim, beleza, show, então vamos nessa linha. Ou não, cara, eu odeio fazer aeróbico, vamos ficar só na força. Ótimo, então não tem problema.
Só que você vai ter que apertar mais a dieta, ok? Ok. Então repara que esse é o jogo. Por isso que para poder responder essa pergunta, a gente precisou dar um passo lá atrás. E esse passo lá atrás era, cara, quais são os princípios que fazem com que você consiga efetivamente perder peso, emagrecer ou ter resultado? É que você consiga combinar, né, a sua alimentação com aquilo que você está fazendo de treino. E existem muitas pessoas fazendo isso errado. Às vezes a pessoa coloca um déficit energético muito elevado e exige de um treino muito pesado. Vai ser difícil. O déficit energético vai fazer com que você não treine tão bem. Então esse balanço e essa regulação é fundamental e isso é basicamente o que a gente faz. Acho que é isso. Ele estava falando até sobre os dois principais erros, né? É engraçado que eu trabalho numa academia de bairro há 20 anos. E dos dois erros que ele falou... Uma academia de bairro gigante, né? Gigante, sim, não, bem grande. Mas é aquilo, não é o acompanhamento que a gente tem dentro de um estúdio como a Amundi, por exemplo. E quando a gente pensa em seleção de exercícios e progressão, eu acho que a progressão ainda é um erro maior do que a seleção de exercícios no dia a dia dessa galera. Porque o que acontece? O aluno chega e a gente monta o programa. Ele foi montado por um bom profissional. Ele foi montado por um bom profissional e ele sempre começa fazendo aquilo. Só que é uma academia que tem 2.000 alunos e dificilmente, por mais que a gente coloque uma data ali de troca desse programa, muitas vezes ele não vem até a gente para trocar. E a gente não tem como olhar e lembrar que montou a série de determinado aluno tanto tempo. Então, teoricamente, ele está com alguns exercícios que atendem aquilo. Só que, às vezes, ele fica 3 semanas, 3 meses, 6 meses, 1 ano, praticamente, como a Rafa falou, pegando a mesma carga, fazendo o mesmo número de repetições, você vê ele fazendo um novo exercício, conversando e termina, e emenda. Às vezes vai acrescentando naquele programa exercícios do treino de colegas, né? Então, treino que tem 6, 7 exercícios. Quando você vê depois de um ano, ele está fazendo 10, 12 exercícios. Mas com uma intensidade... Isso é uma forma de progressão, mas tudo bem. Mas com uma intensidade extremamente baixa, que você vê que a pessoa sai dali, ela sai da academia, assim, como se nada tivesse acontecido. E só é possível fazer isso porque já está realmente fácil para ela, senão ela não conseguiria fazer. Quem treina pesado sabe, cara, se você não descansar, tu não vai conseguir fazer a próxima série. Só consegue treinar, assim, tipo, circuitado, né? Não, obviamente isso pode ser prescrito, mas eu digo assim, aquela pessoa que... Muito comum também em academia, né? Você chega lá para perguntar, para revezar, cadeira extensora. Oi, tudo bem? Faltam quantas para você? Faltam 2. Ah, posso revezar com você? Não, vou fazer rapidinho. 10. 10. Cara, 2 séries de 10 assim não é 2 séries de 10, é uma série de 20. Uma da série de 20 é leve. Então você vê, essa pessoa está com uma intensidade muito abaixo. Por isso que ela consegue fazer rapidinho para o próximo exercício. Por isso que ela não precisa descansar. Então esse é um problema muito grande que é a progressão. E exatamente por causa desse problema, a gente desenvolveu um aplicativo, que é o que a gente usa aqui no Aluno Trainers e no Aluno Online, que usa a inteligência artificial para estimular os nossos alunos a progredirem. Então agora não apenas ele tem a nossa orientação, mas existe uma inteligência artificial que fala para ele, ó, no último treino você fez com quanto? Com tanto. Nesse treino, minha sugestão é que você faça com tanto. Aí se ela fala assim, não consigo aumentar porque já estava muito difícil para mim, vou voltar ao peso. A própria inteligência aumenta 1 ou 2 repetições. Então a gente criou isso exatamente para que o nosso cliente não fique nesse platô, que ele entenda que ele tem que ir progredindo. Até que vai chegar uma hora que não tem para onde progredir, é normal. E a própria inteligência artificial já cria uma barriga e já avisa o professor que, cara, precisa ter um treino novo porque ele chegou no platô dele ali. Então hoje em dia a gente tem isso, né? Algo extremamente novo, recente e, cara, tem nos ajudado muito na prescrição dos alunos. É muito engraçado. Provavelmente, se eu perguntar pra você qual o teu peso para 10 repetições no supino e você souber de cabeça, é muito provável que você esteja fazendo errado. Porque esse peso que você está falando hoje é o peso que você falaria se eu te perguntasse isso há 1 mês atrás. E se você fazia isso há 1 mês atrás, hoje, teoricamente, você deveria estar fazendo um pouquinho mais. Então, é exatamente isso. Manter a mesma carga, o mesmo número de repetições por um longo período é um grande erro. Né? Boa, excelente, Brunão. Eu tô chegando no fim aqui, e você? Também, acho que conseguimos passar, acho que tudo que era importante nesse... Mas mais importante, né? Nesse... Tem muita coisa, né? Tem várias coisas que a gente poderia falar, teve até uma que eu esqueci já, depois eu vou rever o vídeo pra me lembrar. Mas enfim, ó, recapitulando, só pra você não esquecer. O que é melhor, cardio ou força pra emagrecer? Cara, para de olhar só pra modalidade e entende o que cada uma delas faz. Pra emagrecer, você precisa estar em déficit energético, beleza? Esse é o ponto número 1. Você pode atingir déficit energético aumentando o seu gasto ou diminuindo a sua ingesta. Então, esse é o ponto número 1. Ponto número 2 é que se você estiver em déficit energético, o treino de força vai ser mais efetivo para você emagrecer. Então, por isso que ele é a prioridade pra gente, beleza? Depois do tópico número 1. Por isso que ele é a prioridade pra gente. Né? Então, a gente sempre pensa na força para depois colocar o quanto de cardio meu cliente vai fazer, adicionar mais ou menos. E também, com o tempo, a gente vai,
estamos fazendo, tá tudo certo, ele tá dizendo que tá fazendo a dieta, mas, cara, não tá perdendo peso, vamos adicionar um pouquinho mais e assim por diante. Terceiro é entender que existem níveis de consciência. Se você é uma pessoa sedentária que vai começar, começa com algo que você gosta. Se você já tá treinando há algum tempo, cara, você pode seguir uma rotina mais bem estabelecida, que nem aquela que a gente tá falando aqui. E por último, mais importante do que você simplesmente entrar na academia é você fazer os exercícios certos da maneira certa e progredir de maneira adequada. Então, esses são os pilares para você conseguir utilizar o exercício como uma ferramenta importante de emagrecimento, de melhora da estética e de melhora da sua saúde, beleza? Se isso estiver em mente para você, tudo vai ser mais fácil. E se você quiser a nossa ajuda para prescrever o seu treino, seja aqui na Lunge Trainers, um estúdio na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, de frente para a praia, lindo, onde você vai ter um atendimento 1 para 1, um professor só para ficar com você, exatamente como personal. E se por acaso você não é do Rio, enfim, se vir para cá para você é difícil por qualquer outro motivo, a gente tem como te atender através do Lunge Online. Nosso time vai te atender com todos esses cuidados que a gente acabou de falar aqui. Então é nosso programa de treinamento online, onde você vai ter esse aplicativo que eu acabei de falar, que te estimula a progredir, te ajudando a realizar as coisas certas, com imagens, vídeos comigo explicando, ou com algum profissional aqui do estúdio explicando como é que o exercício deve ser feito, o que você deve fazer, por quê, pra quê. E com o nosso suporte, você vai mandar mensagem, eu não entendi isso, estou com dificuldade naquilo, vamos trocar isso aqui, com o nosso time, podemos te ajudar. Então, isso é a nossa maneira de te ajudar, se você quiser. Brunão, deixa o teu arroba, fala aí onde as pessoas podem te encontrar antes da gente finalizar. Podem me seguir lá, @personalbrunobrandão. Vocês vão ver que tem pouquinhos seguidores, porque eu recentemente fui hackeado, tive que começar tudo do zero. Mas então, dá essa força lá, pode me seguir. Eu sou Rafa Lund, né? E você vai me encontrar em todas as redes como Rafa Lund, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, enfim, Kawaii, todas elas eu tô como Rafa Lund, algumas eu uso mais, outras eu uso menos, mas vai ser um prazer estar lá com vocês. Os nossos negócios todos começam com Lund, Lund Trainers, Lund Online ou Lund Academy. Todas as redes sociais também. Então procura a gente lá, segue e compartilha. Se você gostou desse vídeo, cara, envia ele para um amigo, deixa aqui tua mensagem. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa, manda aqui pra gente, que vai ser um prazer poder ajudar e produzir cada vez mais conteúdo para vocês. Beleza? É isso. Obrigadão, Brunão. Tamo junto. Valeu, Rafa. Tamo junto. Valeu, galera. Vejo vocês no próximo. Valeu!